campo da odontologia, quem está presente em todo o Brasil é a Odonto Company. Só mesmo a maior rede de clínicas e líder em implantes e próteses pode realizar a primeira campanha nacional de implantes. Com profissionais especializados e equipamentos modernos, você faz o seu implante de forma rápida e sem dor. Vá hoje mesmo na clínica da sua cidade e inicie seu tratamento. Aproveite a campanha nacional de implantes e volte a sorrir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Programa Marcados pelo Sucesso. Oferecimento Odonto Company. No comando, Bruno Mendonça, jornalista e empreendedor, CEO da Target Agência Produtora. Em 17 anos de carreira, foi apresentador e diretor de programas de TV, editor de revistas e livros de negócios e fundador da TV Nativa. Também lançou no Brasil o braço esportivo da Momentum, ao lado de Emerson Fittipaldi e Washington Oliveto. Começa agora o Marcados pelo Sucesso. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Marcados pelo Sucesso. Hoje eu tenho aqui ao meu lado esse jovem empreendedor, o Eduardo Franciscato, que é CEO da Olira e que veio hoje bater um papo com a gente super bacana sobre marketing olfativo. Você já ouviu falar sobre isso? Eu já, e tenho certeza que você que não ouviu falar ainda vai gostar muito do tema. Eduardo, obrigado pela sua presença, por ter aberto a agenda para bater esse papo com a gente. Muito obrigado a você. Bom, vamos falar de forma objetiva o que é o marketing olfativo. Certo. Bruno, o marketing olfativo é entregar para os clientes uma forma de diferencial através da aromatização, ou seja, através do olfato desses clientes. Buscar que eles se sintam mais confortáveis dentro das lojas, né, e que busquem consumir mais através desse conforto. Então, por exemplo, a pessoa que está nos assistindo, a gente fala com todo o Brasil agora, quem nos assiste, por exemplo, em Araçatuba e foi no shopping no final de semana, sentiu de repente um aroma, um cheiro diferente, isso é marketing olfativo. Exatamente. Hoje nós já verificamos que os shoppings estão aromatizados já, não somente as lojas dentro deles. Então, o shopping ele busca aromatizar mais para que você fique mais tempo lá dentro e consuma mais as lojas que estejam lá dentro também. É isso que eu ia te perguntar em seguida. Quais são os objetivos, os propósitos que levam o lojista ou o dono de uma empresa ou o proprietário do shopping, né, o gestor do shopping, a buscar o marketing olfativo como ferramenta? Hoje nós estamos falando de uma sociedade cada vez mais difícil de busca de diferencial. As lojas anunciam, as lojas buscam produtos diferentes, mas o atendimento ele é uma engrenagem muito forte desse sistema. Então, entrar em uma loja aromatizada, se sentir bem, se sentir confortável, é um dos pontos que a gente busca chegar oferecendo isso para o cliente. Então, é muito importante que se entregue para o cliente uma totalidade de experiência que ele espere, porque assim você consegue fidelizá-lo de uma forma mais interessante. Sim, mas isso na prática, Eduardo, ajuda na conversão de venda? Sim. Hoje, por exemplo, nós temos alguns cases, eu posso citar de um cliente nosso da Dipolini, onde nós aromatizamos uma loja do Shopping Eldorado e também fizemos a mesma pesquisa com uma loja que não era no Shopping Eldorado. Fizemos uma série de perguntas, abalizamos algumas questões na pesquisa e na loja que tinha aromatização, o valor percebido de um sapato era até 53% maior. Ou seja, as pessoas indicavam que aquele sapato era mais caro somente pelo ambiente estar mais confortável de se estar. Que bacana. Bom, você falou da Dipolini, eu vou mandar um abraço para o meu amigo Pompeu Belucci, CEO lá da Dipolini, grande amigo, parceiro nosso, também está à frente da Acelera Varejo lá com o Rafael Vifran, da Vifran Embalagens. Forte abraço para você, Pompeu. Agora, o que eu ia te perguntar é o seguinte, como é que funciona quimicamente isso no ser humano? Como é que funciona o olfato do ser humano para ter essa captação, essa percepção que você expôs aqui? Perfeito. Hoje, o nosso cérebro ele tem um sentido reptiliano, né? Que é o sentido que a gente sente as emoções. Como o olfato é um estímulo que a gente não consegue bloquear, ele entra sem pedir licença. Sim. Então, quando você menos espera, você já está sendo atingido por aquele diferencial. Isso ativa certas memórias no seu cérebro, sejam elas positivas ou negativas. Por isso é importante fazer com que o seu público, ou fazer um aroma que seu público entenda muito bem e que ache que aquilo é realmente confortável. Tá. Agora, vamos supor, você entra no shopping. No shopping, dependendo do shopping, você tem 200, 300 lojas, 100 lojas, enfim.
Se metade das lojas estiver usando essa técnica e mais o shopping estiver usando essa técnica, não faz uma confusão? Assim, a gente não fica com o olfato confuso, não? São cheiros diferentes, né? Então, quando a gente fala de marketing olfativo, é exatamente ter um cheiro para sua marca. Assim como você sente diferentes perfumes ou odores no seu dia a dia, você consegue identificá-los, mas você às vezes não dá uma lembrança adequada para cada um deles. Então, se, por exemplo, a NN, que é um grande case de marketing, usa a aromatização dela há muito tempo em todas as lojas e oferece um atendimento coligado a essa experiência, todos os clientes que entrarem toda vez vão ter uma lembrança potencial interessante da NN, assim como a Martin, assim como a Lerisman. Existe vários estímulos, mas esses estímulos serão pontuados perante a lembrança que você teve. Entendi. Isso funciona também no caso da gastronomia, por exemplo? É possível um restaurante, uma churrascaria, acentuar mais o cheiro da carne, enfim, como é que funciona isso? Com certeza. Isso a gente está falando de aromatização através de aromas, né? Quando a gente fala de diferenciais de cheiro, por exemplo, nós atendemos o Shopping Portal Morumbi, a praça de alimentação com cheiro de queijo. Você imagina que não é lá das melhores, dos melhores aromas, mas para aquele sentido, se você tira a questão de uma empresa de serviços ou um varejista, isso se encaixa muito bem, porque leva as pessoas a consumir mais através do cheiro. A barraquinha de churrasquinho, né? Que solta aquele aroma e as pessoas... E é engraçado porque o que você falou é muito pertinente, né? Quer dizer, é um dos sentidos que o ser humano tem que você não tem como bloquear. Exatamente. É verdade, você para onde for, você é obrigado a respirar, é obrigado a sentir aquele aroma. Exatamente. Esse é um dos grandes diferenciais. A partir do momento que você entra no ambiente aromatizado, você é imediatamente impactado. Então isso pode trazer algo muito positivo naquele momento. E às vezes você não sabe o porquê, e sim está lá. Muito bacana. Eduardo, eu peço licença para você para chamar o quadro do Carlos Wizard. Inclusive, eu vou conectar você com o Carlos, porque o Carlos tem diversas companhias. Talvez essa tua ferramenta seja importante para ele, como também para N empreendedores que nos assistem agora. Bom, Carlos Wizard, é com você. Meus amigos e minhas amigas, é uma satisfação estar com você novamente para esse momento de Você Pergunta e Carlos Wizard Responde. E hoje a pergunta veio de longe, veio lá de Paris, na França. E quem mandou essa pergunta foi o meu amigo Ludovico Ocollier de Le Vauclin. E ele faz a seguinte pergunta: Carlos, qual é a diferença entre estratégia e plano de ação? Ludovico, agradeço a sua pergunta. Sabe por quê? Eu acredito que o sucesso é composto de 5 passos. E o primeiro passo do sucesso, literalmente, é a estratégia. Agora, quando eu falo em estratégia, ela vem mais como uma ideia, um pensamento, ela vem muito ampla, é algo muito abstrato. A estratégia é um passo que fica entre o teu pensamento, entre o teu objetivo e o plano de ação. Por quê? O plano de ação, literalmente, ele é a definição do que você vai fazer em cada etapa da implantação do projeto. Ou seja, o que vem primeiro, o que vai acontecer na segunda fase, numa terceira, numa quarta, até o final do projeto. Então, se eu tivesse que ser simplista, Ludovico, eu diria o seguinte: estratégia está na esfera do pensamento, está na esfera da imaginação, está na esfera de você conseguir conceber, visualizar o que você pretende realizar. Plano de ação. Daí você vai precisar de, literalmente, papel, caneta e começar a descrever cada uma dessas etapas. Os demais passos eu vou aguardar para um próximo bloco dessa resposta. Então terminamos por aqui hoje. Sucesso aí na França e faço votos que os seus projetos possam ter êxito. Carlos, muito obrigado por sua participação, sempre relevante, sempre trazendo informação relevante para os empreendedores que nos assistem no Brasil inteiro. Eu estou aqui com o Eduardo Franciscato, que é presidente, CEO, na verdade, da Olira, Marketing Olfativo. A gente estava falando um pouco dos produtos que você, dos clientes que você atende, né? Então tem os varejistas, enfim, shoppings, etc. Fala um pouco de como funciona a criação em si do produto. São produtos prontos, são produtos que você cria tailor-made, ou seja, sob medida para o cliente? Explica para a gente. Hoje, quando uma marca ela vem com um projeto de marketing olfativo, a gente busca primeiro entender alguns pontos. Como essa marca se posiciona, como o cliente dela vê que ela se posiciona e como é o ponto de venda. Então, por exemplo, hoje nós atendemos a Sorridentes, que é uma franquia de serviços.
Ela demonstra como ela está posicionada, os valores que ela quer transpassar através da aromatização, e nós buscamos o perfil de público-alvo que ela entende como ideal. Certo. A partir daí, desenvolvemos 5 amostras, onde o cliente vai, junto com a equipe de marketing dele, diagnosticar qual é a melhor, e colocamos um teste dentro, em algum local, para verificar como que isso é aceito, tanto pelos colaboradores, quanto também pelos possíveis clientes deles. E assim nós vamos refinando até chegarmos ao ponto de implantarmos essa tecnologia em toda a rede. Então é um trabalho bem minucioso, onde se leva em conta várias variáveis de cor até a altura de pé direito. Tudo tem que ser levado em conta, tanto para a dispersão do aroma, como esse cliente vai sentir, para qual público se fala. Dentro dessa frente de trabalho, ou seja, do on-demand, qual foi o maior desafio que você teve até hoje? Hoje nós tivemos... O maior desafio que nós encontramos foi de uma rede aqui de Pinheiros, que está na França, né, que se chama Baccarat, e eles têm uma padronização de aroma da Baccarat na França. E trouxeram 5 ml dessa fragrância para nós replicarmos aqui. E era uma fragrância agradabilíssima, era muito boa. E para chegarmos, demoramos quase 3 meses de desenvolvimento para chegarmos na mesma temática que ele utilizava lá, e aplicamos em toda a rede. Foi um case de sucesso, todos os clientes adoram. Que bacana. Muito feliz. Que bacana. Eduardo, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, eu quero falar um pouco mais da Olira em si, né, de como ela é constituída, equipe de químicos, que eu imagino que você tenha um time bem bacana aí para trabalhar na formulação, né, desses aromas, enfim. Então a gente volta daqui a pouco para bater um papo, tá bom? Voltamos daqui a pouco com Marcados pelo Sucesso. É possível unir prosperidade e qualidade de vida. Como? Você só precisa abrir um negócio que não dê bola para a crise. Abrindo uma franquia da Unhas Cariocas, você investe pouco, tem retorno em até 10 meses e lucra muito. Nós não temos meros franqueados, temos parceiros e uma equipe que trabalha incansavelmente para vê-los prosperar. Invista na Unhas Cariocas. Invista no seu futuro. De 8 a 16 de setembro, Caravana Apostólica em Israel. A Hebron Turismo, líder no mercado em viagens para Israel, preparou pacotes com hotéis 3, 4 e 5 estrelas, todos com um roteiro especial. De 8 a 16 de setembro, Caravana Apostólica para Israel é com a Hebron Turismo. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie 18 31 17 6640. O Liberal Regional. O novo ano está chegando e nada melhor do que você se cuidar e iniciar com a saúde em dia. Aproveite e faça já um check-up cardiológico completo aqui na Partimed. Com modernos equipamentos e atendimento com hora marcada, você faz o seu check-up com tranquilidade, conforto e segurança com a nossa equipe médica de cardiologia. Os exames necessários de laboratório e específicos de avaliação, como por exemplo, teste ergométrico, ecocardiograma, eletrocardiograma, você também pode agendar na nossa central de exames sem perder tempo. Previna-se contra as doenças do coração. Entre agora no nosso site e agende a sua consulta. partimedsaúde.com.br tem sempre uma pertinho de você. Mantenha a sua saúde e o seu coração saudável. Partimed Saúde, seu médico particular. De volta com Marcados pelo Sucesso para o nosso segundo bloco. Tenho aqui ao meu lado ele que é fundador e CEO da Olira. Eu estou falando do Eduardo Franciscato.
Eduardo, a gente estava, no primeiro bloco nós falamos um pouco dos seus clientes, um pouco do que é o marketing olfativo, etc. Eu queria entender um pouco mais da empresa agora. Certo. A empresa existe há 6 anos, é isso? Isso. Você tem um sócio, né? Sim. Que é como ele chama? O Marcos. O Marcos. Como é que vocês são super jovens, como é que nasceu essa ideia do marketing olfativo? Como é que isso surgiu no radar para vocês? Certo. 6 anos atrás, nós participávamos de alguns jogos de empresa, né? Um deles pelo Sebrae, que é o Desafio Sebrae. Tá. E nós participávamos desses jogos para testar, para entender o quanto a gente entendia do que e como. E através disso nós passamos por uma final, passamos por uma semifinal, fomos finalistas nacionais. E a gente verificou que a gente tinha tino para coisa e que a gente gostava de fazer. Então juntava o útil ao agradável. À época vocês trabalhavam com o quê? Eu era coordenador de marketing de uma empresa industrial e o Marcos é projetista de ponte, como engenheiro civil. Então ele projetava as pontes e fazia elas acontecerem, né? Tirava elas do papel. Entendi. E a gente fazia isso como uma coisa a mais, como se fosse um jogo mesmo. Né? E depois desse tempo, a gente tinha essa vontade de empreender, a gente já se conhece há muito tempo, conhecemos desde os 18 anos, e lá com 20 anos a gente tinha vontade de fazer alguma coisa e fazer algum impacto. E através do marketing olfativo a gente começou a verificar que tinha uma lacuna. O mercado estava começando a falar em marketing de experiência, logo depois do boom da web e tal, e a gente verificou que isso seria interessante se apostar. Tinham lacunas bem latentes nesse mercado. Decidimos nos posicionar numa delas, e mesmo com a barreira de entrada alta, a gente decidiu testar até onde a gente conseguia chegar. Saímos de sábado para prospectar, fazer manutenção e tal, até que isso começou a ficar relevante, começou a tomar mais parte do nosso tempo, os clientes realmente viam valor no que a gente estava fazendo, pagavam por isso, ou seja, era uma estratégia que ela prometia e entregava, do começo ao fim, gerava resultado, que era uma coisa que a gente queria que fizesse sentido. E a gente saímos dos nossos empregos, eu saí primeiro, o Marcos saiu depois, para tocar em tempo integral, isso há 5 anos atrás. E é aí que a gente viu que a relevância começou a se tornar cada vez maior, a demanda começou a se tornar cada vez maior, e a gente tinha que se desdobrar mais para atender. E hoje atendemos o Brasil todo. E como é que quais foram os canais, né, que você escolheu, que vocês escolheram para poder chegar hoje a atender o Brasil inteiro? Porque você não trabalha com franchise, né? Você trabalha com distribuidores, enfim. Explica um pouco de como você formatou essa área comercial. Perfeito. Antes, lá no começo, a gente fazia PAP. O B2B PAP, ia em porta a porta, entregava, oferecia, fazia o teste, entregava, se fazia a manutenção. Depois a gente começou a reparar que alguns clientes franqueados buscavam ter essa aromatização em outros pontos. Então, por exemplo, a Fatamana entrou em todas de São Paulo, queria-se Minas Gerais, queria-se Rio Grande do Sul, e a gente tinha que entregar. Nós oferecíamos esse diferencial, tínhamos o cheiro. Sim. Começamos a entregar através da logística para fora do estado. Entregávamos essas máquinas, entregávamos esses refis e tínhamos uma equipe de acompanhamento de manutenção. Hoje é tudo online, naquela época era um pouco mais offline, ligava, fazia manutenção e tudo mais. E isso a gente começou a verificar que esse cliente também era muito importante, dava-se muita importância, fazia-se tudo correto. O nosso medo era que esse cliente deixasse um pouco de lado, porque não tinha manutenção de nós indo, ele era mais passivamente, né, naquele sentido. E nós verificamos que eles também eram ativos, que eles davam essa importância à aromatização, que trocava, se faz a manutenção. Fazer a lição de casa. Né? Exatamente. E a gente começou a entregar, e daí a gente começou a verificar que era muito importante isso. Nós não fechávamos mais a porta. No começo a gente ficava meio receoso, será que conseguimos, será que não conseguimos? E quando a gente começou a atender, a gente parou de fechar a porta. Vamos atender, vamos verificar. E começamos, os feedbacks foram muito interessantes. Hoje, 20% da nossa carteira é fora de São Paulo. Atendemos desde Rondônia até Rio Grande do Sul. Hoje vocês têm uma carteira, gente, a carteira deles de cliente é impressionante. São quantos clientes vocês têm hoje? Mais de 1.100 clientes. Mais de 1.100 clientes, que são clientes que compram mensalmente, né? Porque só para o pessoal de casa entender, existe a recorrência, né? Você tem um contrato e o trabalho é feito mensalmente, não é isso? Hoje nós somos uma empresa de serviço recorrente. Então nós vendemos a solução do ambiente aromatizado para toda essa entrega de valor que a gente falou até aqui. Então é muito importante que a gente tenha o controle da qualidade. Sim. Então dentro dessa recorrência, hoje o lifetime, o tempo de vida médio de um cliente, ele vai de no mínimo 18 meses com a gente. Bacana. A partir do momento que ele entra, ele fica em média 18 meses. Bacana. Aí o céu é o limite. Nós temos clientes desde há 6 anos atrás que ainda estão conosco. Eduardo, eu vou deixar uma pergunta aqui, antes de chamar um quadro, para o pessoal de casa ficar aguçado, né? Para o empreendedor que nos assiste, alguns são franqueadores, alguns são franqueados, outros são comerciantes, enfim, a gente fala com um grupo de empreendedores muito grande no Brasil.
Eu queria saber quanto custa esse serviço em média, para que eles saibam se é acessível ou não para eles. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Agora eu convido o Alex Monteiro com o quadro Fora da Caixa. Olá, telespectadores do Marcados pelo Sucesso. É um prazer estar aqui novamente para continuarmos o nosso debate sobre empreendedorismo. E hoje eu quero falar sobre liderança, mas eu quero falar sobre liderança com positividade. Liderança é um assunto altamente debatido em todos os cursos de empreendedorismo, de gestão, e fato é, toda equipe vai ter a cara do líder. E você, líder? Eu quero falar com você hoje, ou você que almeja ser líder. Qual a cara que você quer dar para o seu time? Tem uma pesquisa feita na Marinha Americana, um ambiente totalmente estoico, onde analisaram os grupos que detinham maior número de premiações por produtividade, eficiência, pronto atendimento. E eles perceberam que esses grupos, que ano após ano ganhavam cada vez mais essas premiações, eles tinham uma característica em comum. Eles possuíam um líder encorajador. Diferente dos demais grupos que tinham líderes centralizadores, negativos, enfim. Mesmo no ambiente militar, a liderança positiva surte muito mais efeito. Imagina no nosso cenário privado, no nosso cenário de empreendedorismo, onde a gente deve prezar pela criatividade. Bom, mas aí você se pergunta, como eu posso ser um líder positivista? Criando a atmosfera do elogio e da atenção plena ao seu liderado. Como fazer isso? Primeiro, vencer os elogios comuns. Já vencemos a fase do parabéns, time, vamos lá, que ótimo trabalho. Não, hoje é necessário elogios individualizados. Imagine uma situação que seu colaborador acertou em cheio naquele meio. Aproveite todo mundo ali naquele ambiente de uma reunião e fale, fulano, parabéns, esse meio ficou perfeito. Isso já será demonstração para todo o seu time querer fazer algo idêntico ao que aquela pessoa fez. Mais do que isso, você está ensinando a partir da positividade, a partir do elogio. Outro ponto, dê atenção plena ao seu liderado. Um líder não pode conversar com o seu liderado com o celular na mão, ou prestando atenção no e-mail, ou fazendo outras atividades. O momento da conversa entre o líder e o liderado é o momento da troca de experiências, onde você, líder, desce do seu posto, você abre mão do seu posto para conversar de igual para igual e poder, de fato, aprender e criar uma atmosfera positiva. Enfim, hoje a liderança é muito mais focada em criar pontes de relacionamento do que demandar tarefas. Claro, significa que vai ter resultados, vai ter metas, nós sempre vamos estar voltados para números. Isso é empreender, isso são negócios. Mas hoje, o objetivo do líder é criar pontes, é criar relacionamento com a sua equipe, é motivar, é ensinar, é criar uma atmosfera de alta produtividade. E isso só acontece quando nós entendemos que não é o sucesso que é o centro, é a felicidade, é a positividade. E o sucesso vai girar em torno dessa órbita. Várias pesquisas americanas já demonstram isso. E nós podemos colocar isso em prática desde já. Hoje a liderança é muito mais de criar uma atmosfera de criatividade, de potencializar os talentos do seu time. Invista no seu time. Quando gastamos dinheiro com atividades de aproximação entre as pessoas, nós estamos investindo em resultados. Pode ser um pouco mais a longo prazo, mas com certeza serão resultados perenes. Hoje então eu quero deixar um exercício para você, líder. Eu gostaria que você reunisse seu time e você desse voz ativa a esses liderados, para que eles falassem as atitudes que não foram bacanas, tudo aquilo que eles tiveram sempre vontade de falar, mas tiveram medo. Comece a mudança. E mais, nós já falamos em programas anteriores, a capacidade de mudar é constante. Não tenha medo de mudar, tenha medo de ficar estagnado e ver outros times crescendo e o seu não. Eu te encontro na próxima semana para debatermos mais. Obrigado, Alex. Sua participação sempre importantíssima para a gente aqui. Bom, eu continuo aqui com o Eduardo Franciscato e eu deixei uma pergunta antes do quadro, que é o seguinte. Para o empreendedor que nos assiste em todo o Brasil e que tem o seu comércio, que se interessou pelo marketing olfativo, quer usar essa ferramenta para reter mais o cliente na loja, para de repente fazer conversão de vendas, enfim. É acessível isso? Quanto custa em média?
ticket médio, mais ou menos, desse trabalho? Super acessível. Hoje a gente está falando de um ticket médio de R$60 por mês. Puxa vida. Para você ter o seu ambiente totalmente aromatizado, de forma totalmente profissional. Esse é o personalizado? Não? Esse é o personalizado. Isso é personalizado. Hoje nós temos 15 essências de portfólio, onde podemos entregar qualquer uma delas para qualquer segmento. Então, por exemplo, lá no nosso Instagram, temos cases, por exemplo, lá, Pilates, quais essências se usa em um Pilates, quais essências se usa dentro de um consultório. Isso tudo nós temos estudos que aprendemos juntos aos nossos clientes, que entregam esse valor para eles. Então, dentro dessas 15 essências, existe uma perfeita para você. Pode escolher qualquer uma delas. Agora, Eduardo, uma curiosidade, de onde vem a criatividade para essas formas? Você deve ter um time de químicos, imagino. Embora exista o briefing, como você falou, né, o cliente brief, olha, não, o meu é um consultório, não, o meu é um café, enfim. De onde vem a criatividade para isso? Hoje, com a aromatização, é um mar interminável. Existem uma infinidade de aromas, existem N fragrâncias. E no começo nós começamos a mixar para entender o que o mercado tinha de ideal, o que era uma essência doce, o que era uma essência amadeirada, o que era uma essência cítrica. E dentro desse parâmetro a gente começou a testar. Depois disso, isso foi se tornando mais profissional. Contratamos químicos, temos perfumistas. Hoje a nossa equipe de vendas já tem um know-how absurdo de conseguir entregar para o cliente em 3 ou 4 perguntas o que ele espera como ideal e o que é o ideal para o negócio dele. Então, assim, isso é algo bem palpável para a gente. Através dos treinamentos que nós temos em aromatização, em olfato, e como o olfato trabalha dentro da tua cabeça, né? Nós conseguimos entregar isso de qualquer forma, qualquer aroma. Agora, a gente está falando aqui da aplicação desses aromas em negócios, né? Em empreendimentos. Existe demanda, por exemplo, para eventos específicos? Existe demanda, por exemplo, para uma residência? Que embora você tenha um supermercado, enfim, você tem hoje acesso a aromatizantes, assim que chama? Sim, isso. Aromatizantes prontos, enfim, que você pode comprar para usar na sua residência e tal. Existe demanda para... eu quero ter um aroma diferente para minha casa. Sim, claro. Existe essa demanda hoje, também. Hoje, por exemplo, muitos dos nossos clientes que usam na casa são clientes que usam no comércio. Entendi. Então ele tem na loja dele, ele tem na franquia dele e quer levar aquele mesmo cheiro para casa. A gente sempre pede para escolher uma outra aroma, né, para você não ter aquela sensação sair do trabalho, mas estou no trabalho através da aromatização. Mas nós temos uma cartela de cheiros que também são indicados para casa, totalmente pet friendly, para criança, são essências hipoalergênicas. Então a gente consegue trabalhar isso de uma forma bem interessante. E na questão que você tinha perguntado dos eventos, né? Dos eventos, hoje nós temos distribuidores que trabalham especificamente com casamentos. E que entregam, por exemplo, a aromatização do seu casamento como perfume para você lembrar daquele grande dia para sempre. E pode combinar com a decoração, inclusive. Exatamente. Que é uma experiência e uma lembrança que você vai levar para a vida toda. Muito bacana, bem legal. E, bom, a gente está chegando ao final e assim, eu queria entender, a aromatização serve para o ambiente físico a partir de qual metragem? Ou para qualquer metragem? Por exemplo, eu tenho uma lojinha, eu tenho um quiosque no shopping, eu tenho um quiosque de canto enfim, no mall e quero colocar. É possível? Sim, claro. Hoje, qualquer lugar deve ter aromatização. Desde o menor possível. Hoje nós atendemos ambientes desde 15 metros quadrados até 3 mil metros quadrados. Tá. Então, assim, são N fatores. A gente consegue atender com excelência qualquer metragem hoje. Através da máquina correta, através da essência correta, a gente consegue entregar esse diferencial sem problema. Legal. Eduardo, eu quero agradecer demais a tua presença, por você ter aberto a tua agenda, por você ter vindo dar essa contribuição, porque muitos empreendedores em casa, eu tenho certeza que muitos deles é a primeira vez que ouvem falar em marketing olfativo. Quando a pauta surgiu para a gente, eu achei super interessante, porque esse é o nosso papel aqui, é trazer informação relevante, informação para o nosso telespectador crescer, né, como empreendedor, e eu tenho certeza que essa é uma ferramenta muito bacana. Na TV, infelizmente, ainda não, né, já inventou várias coisas, mas ainda não sai cheiro. Quem sabe no futuro, a tecnologia avança de tantas formas que a gente não sabe o futuro. Mas eu desejo muito sucesso para vocês em 2019 e conta com a gente aqui, a porta sempre aberta. Para você também. Foi um prazer falar com um profissional do seu gabarito. Imagina. Também adorei a experiência, muito bom falar um pouco sobre a nossa estrada, né? Como a gente se posiciona e como esse diferencial pode ser impactante. Foi um prazer. Legal, Eduardo. Obrigado. A você de casa, eu agradeço a sua audiência em todo o Brasil e lembrando que semana que vem estaremos novamente com Marcados pelo Sucesso aqui, tá bom? Uma boa semana para você, fiquem com Deus.
Programa Marcados pelo Sucesso, uma realização Target Agência Produtora. Programa Marcados pelo Sucesso. Oferecimento Odonto Company.